Bem, na atividade 2 você pediu para a gente criar uma função onde onde o grafo descobre se ele é cíclico ou não. Um grafo cíclico é o seguinte, aqui eu tenho dois exemplos. Esse exemplo de cima mostra que o grafo não é cíclico. Por quê? Porque um grafo cíclico é quando os vértices que estão nele, de alguma forma, é ligado entre si usando as arestas. Ou seja, se eu tenho 2 e 3 e não tem mais nenhuma ligação, tá vendo que cada um é independente? Ó, um está ligado com 2, o 2 está ligado com 3. Apenas isso. Isso aqui não é um grafo cíclico. Um grafo cíclico é quando, por exemplo, esse 3 está ligado aqui no 1. Aí fecha um ciclo eternamente aqui dentro. Eu estou mostrando um exemplo com arestas unidirecionais. Porém, grafos cíclicos podem acontecer também com arestas bidirecionais. Se eu tenho uma aresta bidirecional 2 e 3, pode fechar um grafo cíclico por causa disso. Na, na tela, eu tenho um botão chamado cíclico, que ele tem uma variável chamada retorno, que eu inicializo ela com zero, e ela recebe o retorno da função é cíclico. Eu passo a função com o valor zero, que é o índice inicial. Eu faço uma verificação aqui se retorno igual a 1 ele é cíclico. Eu mostro na tela com um de option pane. Se não, não é cíclico, se retorna zero. Seguinte, eu aqui quando na classe grafo, primeiro eu crio um array list do tipo inteiro chamado vértices visitados. Esses vértices visitados aqui, ele vai servir como auxiliar de vértices. Public grafos, isso aqui é o construtor de grafo. Eu vou instanciar, vou alocar esses vértices visitados com o tamanho de vértices preenchidos lá no quando a gente cria no botão aqui de criar a quantidade de vértices que a gente quer criar, vai preencher com esse valor. E aqui embaixo ele vai popular com os valores. Se por acaso, então, se eu criei 4 vértices, vai popular com os valores 0, 1, 2 e 3. Aqui na parte de cima é só isso. Agora na função, eu faço primeiro uma verificação se o valor que está na posição 0 é igual a 1, se for ele retorna. E se não for, ele continua aqui embaixo. Vértices visitados, set index, na posição index ele vai setar o valor de 1. Faço um laço que acontece o seguinte: eu crio uma variável i, defino ela como 0, vai rodar enquanto i for menor que o tamanho de vértices. Vértices é a variável que vértices é essa variável aqui em cima. O que acontece? Se eu tenho 4, se eu tenho 3 vértices aqui e estão ligados com arestas, esse conjunto de vértices aqui está dentro do grafo e estão dentro de uma variável que é um array list de vértices chamado vértices. Ela guarda os vértices e a gente usa ela para poder acessá-los. É bem mais prático. E vai percorrer enquanto tiver vértices aqui dentro desse array list grande. Aí, a cada interação ele vai perguntar vértices na posição index, que é a posição que eu passei aqui, ponto adjacente, ponto get e ponto peso diferente de zero. A cada interação ele vai perguntar se isso aqui for verdadeiro, ele entra dentro desse if e vai perguntar se esse é cíclico,
é igual a 1. E se é cíclico, é uma função recursiva. Ele vai chamar aqui dentro e vai entrar de novo na função e vai retornar o valor. Se for igual a 1, ele retorna 1 lá para a função direto para o retorno e já vai mostrar na tela que a função é cíclica. Caso não, ele vai continuar e quando o i for igual o tamanho do array aqui, do array list, e ele não entrou aqui dentro, ele vai retornar 0. Quando ele retorna 0, ele vem cá e mostra que o valor, que o grafo não é cíclico. Que o grafo não é cíclico.